E aí, bora esculpir? Então, no vídeo de hoje, tá? Ontem eu gravei um processo do pé, tá? De um dos pés. E hoje eu vou gravar aqui para você ver o processo de uma das mãos, beleza? Esse material é a plastilina, tá? A nova plastilina, a nova Oil Clay da DAS, a DAS Sculpting Clay. E essa daqui é a cor cinza, tá? Na dureza hard, beleza? Então bora lá. Tô gostando bastante dessa massa. Então bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nas mãos, certo? Eu vou definir aqui, ó, o tamanho da minha palma, tá? E a primeira coisa que eu tô vendo aqui é que essa palma, para esse braço, para essa figura, ela tá muito comprida. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir um pouquinho mais, tá? A marcação dessa palma. E aí eu vou marcar aqui, ó, com o meu palitinho mesmo, tá, ó. Eu vou marcar aqui onde vai acabar o meu dedo médio, tá? Ó, como se tivesse o dedo bem aqui assim, ó. Certo? A gente vai ter um dedo aqui, ó. E aí a gente vai ter os outros aqui, tá? Existem diversas formas de esculpir uma mão, tá? Essa daqui vai ser uma delas. Deixa eu dar um pouquinho de zoom, subir aqui, pronto, tá legal. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estabelecer a distância, tá? O comprimento aqui da palma, certo? Do dorso aqui, no caso, o dorso da mão, e do dedo médio. Por que que eu vou fazer isso? Porque o comprimento do dedo médio, ele vai ser do mesmo tamanho do comprimento da parte aqui, da palma, tá? Do dorso da mão, beleza? Depois que eu estabeleci isso, essa é a medida mais importante. Se você estabeleceu isso aqui de forma correta, se a palma da mão aqui, ela vai estar mais ou menos no formato de um quadrado, tá? Essa aqui está um pouquinho mais estreita, tá? Bem mais estreita. Mas, porque como é uma mão feminina, eu quero ela um pouquinho mais magra. Essa minha figura aqui, ela é bem magra, tá? Ela vai ter umas proporções assim um pouquinho mais exageradas, certo? Mas você se baseia nisso aqui por um quadrado, tá? E depois que você estabeleceu isso, o restante das medidas, ele vai meio que se encaixar, certo? Você estabelece o tamanho do dedo médio e aí depois vamos estabelecer os outros dedos, ó. Aqui eu vou ter esse formato aqui, ó, certo? Eu vou ter um shape bem aqui assim, ó, e tá, ó. E outra, ó, bem aqui. Literalmente eu criei dois planos aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou remover um pouquinho de massa aqui, que como eu tinha errado no comprimento, aqui a quina ficou bem aqui, eu tenho que deixar essa quina mais aqui em cima. Como que eu vou fazer, ó? Nesse momento eu não estou pensando em dedos separados, tá? Existe um outro processo de fazer isso, mas nesse caso aqui eu vou fazer meio que tudo junto. Vou estabelecer aqui primeiro meu dedo médio. Ó, aqui eu vou cortar um pouco, tá? É como se aqui ficasse mais largo e aqui na ponta, nas pontas, os dedos eles fossem estreitando mais, tá? Ó. O meu dedo anelar, ele vai ser quase o mesmo comprimento do meu dedo médio. E só o meu indicador aqui, ó. Vou dar uma cortada nele, ó. Meu midinho aqui eu já vou cortar bem mais.
E eu vou marcar aqui, ó, onde vão estar aqui os meus dedos. Certo? Vou vir com a minha ferramentinha aqui, ó. Fazer esse corte aqui assim, ó. Vou cortar aqui também, ó. Aqui, ó. Certo? Aqui ele já vai chegando num comprimento aproximado, tá? Vou usar aqui um rastelo. Vou usar meu outro aqui que tem uma texturazinha. Vou medir novamente aqui, ó, o comprimento do meu dedo médio. Bato bem aqui com o dedo, ó. Bem aqui na linha. E aqui eu vou estabelecer agora o comprimento, tá? Dos meus dedos, ó. Ah, qual que é o comprimento do dedo? Como é que eu faço a proporção dessa divisória? Vou mostrar aqui para você. Vamos supor que aqui eu tenho um dedo, né? Tem um dedinho aqui. Eu vou pegar, ó, nessa distância do comprimento total do dedo, eu divido no meio. E essa outra distância, e nessa segunda distância aqui, ó, dividir o comprimento total no meio. E aqui nessa segunda, vamos supor que a metade fosse bem aqui, eu vou dividir deixando a ponta um pouquinho menor do que a metade, ó. Aí aqui a gente tem o comprimento, ó, dedo. Tá? Eu posso vir aqui, ó, certo? Deixa essas esquinazinhas aqui, ó. E aí eu tenho a proporção do dedo, beleza? Então bora lá, eu peguei aqui o comprimento, divido aqui na metade e aqui eu vou dividir um pouquinho menos, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui essa mão bem aqui, ó. Vou facilitar a minha vida, tá? Cortei ela aqui. Tenho aqui o comprimento dos dedos, né? Posso tirar aqui um dos dedos, ó. E aí eu vou dobrar aqui onde eu fiz as marcações, ó. Vou ajeitar aqui meu zoom aqui, ó. Meu zoom não, meu foco.
Posso pegar um pedacinho de massa, colocar aqui, ó, bem em cima, tá? Da dobra, ó. E aí eu vou fazer isso com todos os dedos, ok, ó. Depois eu vou colocar esses dedos aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou cortar. Posso vir aqui, ó, deixar ele mais redondinho, tá? Formato mais de um cilindro, certo? Uma coisa que você poderia fazer também, que eu não fiz aqui, era tirar um pedaço de massa, fazer o formato do dedo, tá? No cilindro, medir por aqui e colocar aqui, certo? Eu, às vezes, depende muito da coragem que eu tô, tá? Às vezes eu já faço direto na mão. Se eu estiver fazendo sem estar gravando, eu faço direto sem estar na mão. Sem tirar da mão, né, os dedos. Mas como eu tô fazendo para fins didáticos aqui, eu vou vir, ó, e fazer de uma forma mais pausada, né? Ó, aqui eu deixei muito comprido, tá? Que eu vou fazer, ó. Vou ajeitar aqui, ó. E aí eu vou trazer, ó, percebe que se eu deixar essa quina aqui, ó, eu matei o formato do meu dedo, tá? Então eu vou trazer pra cá, pra frente, ó. Ó, vou vir pra cá, certo? Passa a curvinha aqui na ponta. E aí, ó, temos o nosso dedinho, tá? Nossa, galera, tá bem difícil aqui fazer esse enquadramento. Deixa eu mudar ele aqui. Ah, agora tá bem melhor. Chega meu ombro e descansa. Certo? Eu vou vir aqui. Opa, caiu não. Vou vir aqui, ó, no meu próximo dedinho. Vou arredondar aqui, ó. Ó, só o fato de eu ir passando o dedo assim, ó. Já vou deixando ele mais arredondado. Sai do foco sem querer, galera. Tira aqui arredondado, ó. Tem aqui minhas marcações, vou mantê-las. Isso aqui desceu um pouquinho. Ó, lembra de quando você deixar ele mais cilindro, né? Tirar essas quinas. Você toma cuidado para não deixar ele mais comprido, tá? E confere novamente, tá? Revisa as marcações da divisão dos dedos, certo? Então, vou dobrar um aqui, ó. Ó, percebe esse movimento que eu faço com meus dedos, ó, de encontro, tá? Ó. Aqui eu posso empurrar com o dedo assim um pouquinho, ó, fazer um buraco, que vai facilitar na hora de dobrar, ó. Venho aqui e dobro, ó. Se eu deixar só assim, não tem a sensação de que tem uma estrutura óssea. Então eu vou vir aqui, ó.
E aí vou fazer lá a mesma coisa com o dedo midinho, ó. Vê que tá que ele não parece um dedo midinho, né? Agora lá. Escultura é muito isso, tá? Na escultura, é, você tem que resistir bravamente à tentação de não não apressar, porque você vai fazer um formato de algo e inconscientemente você já quer que aquilo ali pareça com o resultado final, mas não vai parecer. Você tem que confiar no processo, tá? Muitas vezes o que você vai estar fazendo ali no começo vai estar completamente estranho, feio, mas confia no processo, tá? Vai parecer uma bagunça, confia no processo que você vai chegar no resultado que você quer, beleza? E aí eu vou dobrar ele aqui do mesmo jeitinho, ó. Fazer um movimentinho aqui de pinça, ó. É legal deixar aqui nesses dedos da ponta uma curvinha, tal, como se fosse um pedacinho de feijão, assim. Um feijão, né, no caso. Tá? Como é uma mão feminina, tá? Eu não vou tentar fazer isso aqui que eu fiz, ó, em todos os dedos. Você percebe a diferença? Como esse daqui parece mais ossudo, o que eu vou fazer, ó? Colocar mais massa aqui, ó. Um pedacinho de nada de massa, ó. Aqui, ó. Porque qual que é a diferença, tá? Da mão masculina para a mão feminina. Você vai estabelecer no começo as marcações ósseas, certo? Que a gente estabeleceu aqui. Mas você vai também, ao mesmo tempo, sumir um pouco com elas. Se você deixar essas partes dos ossos aqui muito exagerada, não vai parecer uma mão feminina, vai parecer uma mão masculina. Então, no caso do dorso, você não vai deixar muito tendão aparente, você não vai deixar veia aparente, tá? E assim você vai conseguir ter uma mão mais delicada, mais feminina. Vou colocar um pouquinho de massa aqui, ó. Também, ó. Não sei se você reparou, mas no caso desse daqui, eu virei o contrário da linha que eu tinha estabelecido, tá? Os outros eu fiz o contrário. Por que que eu fiz isso? Eu sou lesado? Também. Mas, principalmente para mostrar para você que existem diversas formas de chegar num resultado na escultura. Para você ter ideia, quando eu estou dando aula, se eu estiver dando aula para 10 pessoas, às vezes eu vou ter 10 maneiras de fazer um olho, por exemplo. Não que vá mudar drasticamente, né? Vai ter 10 completamente diferentes. Mas para cada uma dessas pessoas vai ter uma diferença, tá? Na hora de transmitir esse conhecimento, certo? Então não se apega demais a um processo. Um processo de para fazer uma escultura e para qualquer coisa é só uma forma de chegar lá, tá? Uma forma que foi validada porque várias pessoas já fizeram aquilo, certo? Mas depois que você aprende ele, existem diversas outras formas, beleza? Agora eu vou colar meus dedos aqui, vou definir aqui quem é quem, tal. Eu tô vendo que eu tenho um dedinho aqui que tá muito gordinho em comparação aos outros. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu querido rastelo e vou, ó, remover, tá? Mais massa, ó. Você tem que ter o cuidado de não deixar um dedo muito grosso, outro bem mais fino, tá? Vou colocar um aqui, ó.
Ele não tá muito grosso. O que eu vou fazer? Ó? Meter a faca nele. Ó. Tirei um pedacinho aqui, ó. Arredondo aqui os cantos. E aqui eu vou ter o midinho, ó. O midinho também tá gordinho. Vou tirar mais massa, ó. Pessoal, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Na modelagem, é um processo que você vai poder errar quantas vezes você quiser, tá? Você vai errar sem querer também, tá? Mas não tenha medo de errar. Você pode adicionar, pode remover. Ah, removeu demais, vai, adiciona mais massa, entendeu? Esse é um processo que você tem muita liberdade de corrigir, de voltar atrás, tá? De avançar sem medo, tá? Eu vejo muita gente quando está fazendo escultura, começando, isso é normal, com medo de errar, tá? Com medo de remover um grande pedaço de massa, ou de adicionar, ou de amassar, ou de desmanchar e começar de novo, tá? Não tenha medo. A modelagem permite que você erre bastante, tá? A vida também, beleza? Ó, aqui, por exemplo, eu tô achando esse anelar muito gordo ainda. Vou pegar aqui, ó, e vou remover o material, ó. E deixar o dedo assim, né? Ficar muito arte contemporânea. Ó, vou tirar só um pouquinho aqui da pontinha, tal. Macei aqui para ela ficar mais fininha. Sabe uma coisa aqui? Tinha feito um dedo a mais, que era um pouquinho maior, não sei se foi esse aqui, eu acabei trocando. E vou colocar esse dedinho aqui, ó. Pá. Vou deixar esse dedo dela aqui esticadinho. Só, aqui você pode brincar com o formato dos dedos, tá? Saiu foi uma unha sem querer aqui, ó. Caramba. Olha, vocês estão vendo a unha aqui, ó? Tem uma unhazinha bem aqui, ó. Rapaz. Deixa eu ajeitar o foco aqui. Ó, tá vendo? Ficou uma unhazinha aqui. É o dom, galera, é o dom. Olha aqui. Galera, essa massa aqui, ela é muito boa, tá? De fixar uma na outra. Essa massa tá perfeita, perfeita. Se você quiser garantir a sua massa, tá? Vai lá no meu Instagram, ou então vai no link aqui embaixo, beleza? Certo? Então é isso aqui, por enquanto, tá? Eu ainda vou ajeitar o formatinho aqui da mão, beleza? Mas é isso tudo aqui. Então até o próximo vídeo e bora esculpir.